Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a leitura da nossa avaliação de matemática desta terça-feira, 7 de julho. Então vamos lá, continuando. Estamos na página 3, questão de número 6. Vamos lá? Beatriz entregou um cubo igual ao da imagem para os alunos e pediu para que eles o medissem. Então nós temos aqui o nosso cubo. Ok? Vamos ver o que nos diz a questão. Considerando os cubos da imagem como uma unidade de medida, as medidas de comprimento, largura, altura e volume são, respectivamente, daí tem as alternativas. A, 3, 3 e 3 cubinhos, sendo seu volume igual a 25. B, 3, 3 e 3 cubinhos, sendo seu volume igual a 27. C, 3, 3 e 2 cubinhos, sendo seu volume igual a 18, ou D, 2, 2 e 3 cubinhos, sendo seu volume igual a 12. Então, olha só, gente. Vamos ver o que nos diz aqui as orientações na questão 6. A criança deverá observar a imagem do cubo atentamente, prestar atenção nas unidades de medidas, medidas de comprimento, largura e altura, e o próprio volume, para marcar a alternativa correta. Então, olha só, gente. Lembre-se que o volume é calculado da seguinte forma. Comprimento, não é? O comprimento versus largura vezes altura. Comprimento vezes largura vezes altura. Nós temos que observar nesta imagem aqui que tem 2 cubinhos faltando. Então, para você saber lá a resposta, você vai ter que saber quantos cubinhos nós temos de comprimento, quantos temos de largura, quantos nós temos de altura e fazer a conta, lembrando que nós temos 2 cubinhos faltando, não é? Para então chegarmos ao valor correto do nosso volume, tá certo? Ficou a dica. Olha só a próxima questão que nós temos aí, que é a questão de número 7. O professor pediu que os alunos observassem a seguinte planificação e disseram qual o nome dado para o sólido geométrico relacionado a ela. Então, vamos lá ler a questão 7. Temos aqui a nossa planificação, certo? Os alunos responderam que o sólido geométrico é chamado de A. Prisma de base pentagonal. B. Prisma de base hexagonal. C. Hexágono. D. Paralelepípedo. Qual é o nome dessa figura geométrica, deste sólido geométrico que aí está? Então, olha só as orientações da questão 7. A criança deverá observar com atenção a planificação de um sólido geométrico e imaginar esta imagem fechada, logo depois marcar X na alternativa correta, a qual indica o nome desse sólido geométrico. Olha só, gente. Só observando aqui, vamos analisar esta planificação. Esta figura geométrica aqui, quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela tem 6 lados, qual é o nome dela? Não é? Observe que todas essas faces aqui, esta e esta, são retângulos, não é? E mais uma vez, a base da nossa figura, ela também tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você imagina esta base que é a cinza mais escura por baixo, os lados fechando, que são essa parte retangular, e por cima a face superior, que é essa aqui cinza mais claro, também de 6 lados, formando, não é, um sólido geométrico. Tudo bem? Daí vocês vão poder saber qual o nome, dizer qual é o nome desta figura geométrica. Tá joia? Atividade número 8. Vamos lá. Hoje é o primeiro dia da aula de Carlos na escola. No entanto, apenas 6 alunos da sala dele estiveram presentes. Na aula de educação física, o professor pediu para que se reunissem em duplas para fazerem atividades. Sabendo que os colegas de Carlos são Felipe, Amanda, Sofia, Clara e Júlia,
as chances de Carlos fazer dupla com Felipe ou Clara é de 2 em, alternativa A, 5 possíveis duplas, B, 6 possíveis duplas, C, 14 possíveis duplas ou D, 15 possíveis duplas. Vamos ler as orientações. A criança deve ler com atenção a atividade e marcar um X da alternativa que indica a possibilidade correta. Não ajudou muito, não é? Olha só, gente. Tem que lembrar aqui o seguinte, olha os detalhes. Eles estão em quantos alunos na classe? Estão em 6 alunos na sala, tudo bem? Eles vão formar duplas. Então, os colegas do Carlos são Felipe, Amanda, Sofia, Clara e Júlia, ok? Ele tem 5 colegas com ele lá, são 6 pessoas, 6 alunos, ok? Ele vai formar dupla com Felipe ou com Clara. Então, as chances são de fazer dupla, uma com o Felipe, a outra com a Clara, não é? E quantas duplas no total todos esses alunos vão formar? É isso que você deve pensar aí nas possibilidades de duplas que podem ser formadas a partir da união aí do Carlos com um dos colegas. Quantas duplas ele poderia formar, certo? E, obviamente, ele está formando apenas com o Felipe e com a Clara. São 2 em muitos totais. Essa é a ideia, tá bom? 9. Próxima página, questão de número 9. Laura recebe jornal todos os dias de manhã em sua casa. Certa manhã, verificou que havia uma matéria sobre a desigualdade salarial por cargos no Brasil, apresentada por meio de um gráfico que continha alguns dos cargos citados na matéria, como que está sendo representado. Então, nós temos aqui o gráfico que fala sobre desigualdade salarial. Tudo bem? Observe, gente, que a cor mais clarinha aqui refere-se ao salário dos homens, certo? E a cor mais escura refere-se ao salário das mulheres. Temos aqui os seguintes cargos. O cargo de consultor, quem recebe mais e quem recebe menos. Supervisores e encarregados, quem recebe mais e quem recebe menos. Especialistas graduados, quem recebe mais e quem recebe menos. E coordenadores e gerentes, quem recebe mais e quem recebe menos. Os valores em reais, os valores dos salários destas pessoas, desses cargos. Vamos lá na 9. Ao analisar o gráfico, Laura identificou que havia um cargo com maior salário e que a diferença do salário entre os gêneros, ou seja, entre homens e mulheres, também era grande. Podemos afirmar que o maior salário indicado no gráfico e a diferença salarial do cargo correspondente entre homens e mulheres é de, opção A, 5.457, sendo que a diferença é de R$ 3.359 a menos para as mulheres. B, R$ 6.164, sendo que a diferença é de R$ 8.183 a menos para as mulheres. C, R$ 5.242, sendo que a diferença é de R$ 1.250 a menos para as mulheres. Ou D, R$ 12.006, sendo que a diferença é de R$ 3.823 a menos para as mulheres. Olha só a orientação que nós temos aí. A criança deverá fazer a leitura do gráfico, identificar em primeiro lugar o cargo que paga o salário maior, após observar qual é o salário recebido pelos homens e pelas mulheres que estão nesta profissão. Em seguida, realizar a operação que for necessária e marcar a resposta com um X. Então, olha só, vocês vão ler o gráfico, vão identificar qual é a profissão ou cargo, não é, que paga o salário maior aí neste gráfico. E aí vão fazer a conta para ver a diferença entre o salário pago a homens e o salário pago a mulheres. É a partir disso que você vai conseguir saber qual é a alternativa correta. Tudo bem, gente? E por fim, a última questão de número 10. Olha só. Carlos e Renan são amigos e estudam na mesma sala. Todos os dias eles jogam um dado de 12 faces para decidir quem irá comprar doces na cantina.
Então, nós temos aí a foto deste dado de 12 faces, não é? 10. Carlos sempre escolhe os números múltiplos de 2 e Renan escolhe os múltiplos de 3. Se o número que sair for múltiplo tanto de 2 quanto de 3, os dois compram doces. As chances de Carlos ter que comprar os doces sozinhos é A. maior do que a do Renan, pois há 6 números que são apenas múltiplos de 2. B. maior que a do Renan, pois há 4 números que são apenas múltiplos de 2. C. menor que a do Renan, pois há 2 números que são apenas múltiplos de 3. Ou D. menor que a do Renan, pois há 4 números que são apenas múltiplos de 3. Olha só as orientações. A criança deverá fazer a leitura da situação-problema com muita atenção. Encontrar os números múltiplos que são de Carlos e os múltiplos que são de Renan. Lembrando que o dado que eles jogam tem 12 faces. Portanto, vai de que número, gente? De 1 até 12, certo? Após marcar X na alternativa em que especifica as chances de Carlos ter de comprar o doce sozinho. Então, olha só, gente. Primeira coisa, quais são os múltiplos de 2? Que são os múltiplos do Carlos. Você anota aí nesse espaço em branco aqui na frente da imagem quais são os múltiplos de 2. E coloca lá, esses são os múltiplos do Carlos, não é? Depois, quais são os múltiplos de 3? Anota direitinho, porque esses são os múltiplos do Renan. Olha só, diz que os números que são múltiplos tanto de 2 quanto de 3, o Carlos e o Renan vão comprar doces juntos. Então, marca lá, depois que você já viu os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, marca quais são os números comuns, os múltiplos comuns aos dois números, ok? Para daí, então, você saber, poder responder qual é a opção correta. Qual o número, qual é a opção que mostra que as chances de Carlos têm de comprar doces sozinho e não junto com o Renan, tá bom? Aí você consegue fazer esta última questão. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Depois que você terminar de fazer a sua prova, a sua avaliação, você dá um toque para o professor. Professor, eu terminei. E aí é só juntar as duas provas, a de matemática de hoje e a de língua portuguesa de ontem, junta no saquinho que mamãe ou papai vai entregar na secretaria no dia definido lá pela direção da escola, que eu vou estar avisando aí no nosso grupinho, tá bom? Um abraço, até mais. A gente se vê, se fala na aula de amanhã. Tchau, tchau.